Uma noite tranquila dentro da luxuosa mansão de um milionário na zona sul do Rio de Janeiro se transformou em um pesadelo que ninguém poderia prever. Isabela, grávida de 6 meses, jazia sangrando sobre o mármore frio da sala, enquanto seu marido, Ricardo Azevedo, a observava com as mãos trêmulas, percebendo tarde demais o horror de seu ato. O que ele não sabia é que uma pequena luz vermelha no canto do teto havia gravado cada segundo. Quando esse vídeo vazasse, o país inteiro se levantaria contra ele, liderado pelo único homem que Ricardo jamais imaginou que o enfrentaria: seu próprio pai, o respeitado juiz federal Coronel Jaime Azevedo, um homem que não se deterá diante de nada para garantir que a justiça seja feita. O que se seguiu foi uma tempestade de verdade, poder e redenção. A chuva caía suavemente contra os amplos vidros da mansão. Era o tipo de chuva que tornava o mundo distante, como uma canção de ninar que se tornou amarga. Lá dentro, as luzes estavam baixas, o jantar intocado, o ar carregado de tensão. Isabela estava sentada no sofá, as mãos protetoras sobre a barriga proeminente. Ela estava no 6º mês de gestação. Cada movimento era cauteloso, frágil, como se temesse que até sua respiração pudesse despertar a tempestade que morava no coração de seu marido. O relógio marcava os segundos. Cada tic-tac parecia mais alto que o anterior. Já passava da meia-noite quando a porta principal se abriu. Ricardo Azevedo, seu esposo, entrou. Seu casaco caro estava encharcado, a gravata solta, os olhos injetados. Um fraco cheiro de uísque o seguia como um fantasma. Isabela se levantou devagar, forçando um sorriso que mal se sustentava. "Você está atrasado. Fiquei preocupada", disse ela baixinho. Ele não respondeu. Largou o casaco no chão e olhou ao redor, semicerrando os olhos para a mesa posta para 2. "Você me esperou acordada de novo?" Seu tom era afiado, zombeteiro. "Eu só queria que jantássemos juntos. Você perdeu a consulta de hoje." O médico disse: "Não comece." A voz dele a interrompeu como vidro quebrando. "Eu estava em uma reunião. Você acha que o mundo para só porque você está grávida?" Os lábios dela tremeram. "Não, Ricardo. Eu só pensei que você gostaria de ouvir o coração." Estava forte. Ele soltou uma risada baixa e amarga que gelou o sangue dela. "Forte, hein? Talvez mais forte do que você." Ela recuou um pouco, sentindo a mudança em seu humor. O ambiente de repente parecia menor. "Por favor, Ricardo, não façamos isso esta noite." Ele avançou, os sapatos ressoando no mármore. "Você acha que pode me dizer o que fazer na minha própria casa?" "Não estou dizendo nada, só estou pedindo para você se acalmar." "Me acalmar?" Ele bufou, pegando um copo de cristal da mesa e esvaziando-o em um gole. "Você fica aqui o dia todo sem fazer nada, gastando meu dinheiro, agindo como uma santa. Você sabe o que é estar lá fora? Os negócios que eu tenho que fechar, a pressão em cima de mim." Ela estremeceu ao ouvir a voz dele subir. "Eu sei que você está estressado, mas gritar não vai resolver nada." Então, aconteceu. Ele bateu o copo na mesa com tanta força que ele se estilhaçou. O som ecoou pela sala. O bebê se mexeu dentro dela, e ela pressionou uma mão sobre a barriga. Abriu a boca para falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O rosto dele se contorceu, e antes que ela pudesse respirar novamente, a mão dele a atingiu no rosto. O tapa foi seco, chocante, definitivo. Não era a primeira vez que ele perdia o controle, mas desta vez parecia diferente. Desta vez doeu de um jeito impossível de esconder. A cabeça dela girou para o lado e ela cambaleou para trás, atingindo a quina da mesa de centro. A dor a percorreu.
tentou se segurar em algo, mas suas mãos encontraram apenas o vazio. Ricardo, por favor. Ela sussurrou com lágrimas nos olhos. Por favor, pare. O bebê. Mas ele já estava andando de um lado para o outro, o peito arfando. Você acha que pode me fazer de tolo? Você conta para o seu pai que eu sou um fracasso? Você diz às pessoas que eu sou fraco? Ela balançou a cabeça, tremendo. Eu nunca disse isso. Nunca. Mentira! Ele apontou um dedo trêmulo de raiva para ela. Você e esse sorriso perfeito. Acha que é melhor do que eu por causa de quem seu pai é? Ela não respondeu. Seu rosto queimava, o pulso acelerado. O quarto girava. Ela tentou se apoiar no braço do sofá, mas seu corpo cedeu. Caiu de joelhos, as mãos sobre a barriga, enquanto uma dor aguda atravessava seu abdômen. Ricardo parou por um segundo. Sua respiração ficou lenta, seu rosto pálido. Deu um passo em direção a ela, depois parou, o medo cruzando seus olhos. Isabela, disse ele em voz baixa. Levante-se! Ela não se moveu. Apoiou a palma da mão no chão e sentiu o calor se espalhando sob ela. Era sangue. Seu sangue. A chuva lá fora se intensificou, batendo freneticamente no vidro, como se tentasse avisar alguém. A luminária do teto piscou uma vez. No canto, uma pequena luz vermelha piscava constante. A câmera de segurança doméstica, instalada meses antes por segurança, estava gravando desde o momento em que ele entrou. Ricardo, ela ofegou, mal em um sussurro. O bebê dói. Ele ficou congelado, observando-a rastejar em direção ao sofá. Sua mandíbula se apertou. Você está exagerando. Levante-se. Mas seu corpo tremia descontroladamente. As lágrimas escorriam pelo rosto. Por favor, me ajude. Os segundos se arrastaram como horas. Pela primeira vez, o pânico surgiu nos olhos dele. Pegou o celular, mas não conseguiu discar. A imagem de sua esposa, caída e sangrando no chão de mármore, fez sua mão tremer. No corredor, passos foram ouvidos. A governanta, acordada pelo barulho, correu para a sala. Seu grito quebrou o silêncio. Dona Isabela! Ela se ajoelhou ao lado de Isabela, gritando em direção à porta. Chamem a emergência agora! Ricardo recuou, sem palavras, o rosto completamente branco. A casa se encheu de caos. A chuva, os gritos, o som distante de sirenes se aproximando. Os olhos de Isabela se abriram mais uma vez. Ela olhou para o teto, para aquela luz vermelha piscando, e sussurrou algo que ninguém pôde ouvir. Então, tudo ficou em silêncio. Lá fora, as luzes da ambulância pintavam a noite de azul e vermelho. A mansão ficou quieta novamente, com aquele tipo de silêncio que só segue uma tragédia. Lá dentro, a câmera no canto continuava a piscar, guardando silenciosamente a prova que mudaria tudo. Porque a justiça, ainda que tardia, já havia começado. 2 meses antes daquela noite terrível, tudo parecia perfeito do lado de fora. A mansão Azevedo, na capital fluminense, era um símbolo de riqueza e poder. Todas as manhãs, a luz do sol entrava pelas paredes de vidro, transformando os pisos de mármore em ouro. Jardineiros aparavam as roseiras ao longo da entrada, e as empregadas poliam os corrimões até brilharem. Os repórteres a chamavam de a Casa do Casal de Ouro. Fotos de Isabela e Ricardo sorrindo em eventos de caridade estampavam as capas de revistas. Todos invejavam a vida deles. No entanto, dentro da mansão, as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Naquela manhã, Isabela se movia devagar pela cozinha, cantarolando uma canção de ninar, enquanto colocava fatias de fruta em um prato de porcelana. Sua barriga estava redonda e pesada, e os chutes do bebê eram mais fortes a cada dia. Ela havia começado a falar em voz alta com ele, como se o pequeno já pudesse entendê-la.
Quase lá, meu amor. Só mais 3 meses. Ela sussurrou. Sua voz era suave, cheia de um amor que não pedia nada em troca. Ricardo entrou sem dizer uma palavra. Já vestia um terno azul marinho sob medida, a gravata perfeitamente apertada, o cabelo penteado para trás. O cheiro de seu perfume caro preencheu o ambiente antes dele. Ele não a beijou. Nem sequer olhou para ela. Pegou a cafeteira, serviu-se uma xícara e checou o celular. Bom dia, disse Isabela gentilmente. Ele apenas acenou com a cabeça, sem levantar os olhos. Você ligou para a designer do quarto do bebê? Sim. Ela disse que o papel de parede que você escolheu está esgotado, mas encontrei algo semelhante. Um azul mais claro, talvez. Eu disse que queria aquele tom exato. Ele a interrompeu com uma voz fria. Você deveria ter pedido antes. Ela ficou parada por um segundo, prendendo a respiração. Vou verificar de novo hoje. Ele finalmente levantou o olhar, os olhos duros. Você sempre diz isso, Isabela, que vai verificar, que vai consertar. Mas, de alguma forma, você nunca faz as coisas como eu peço. O sorriso dela sumiu. Me desculpe, vou garantir que fique perfeito. Ele pegou sua maleta e abotoou o paletó. Faça isso. Não tenho tempo para erros. Quando a porta da frente se fechou, o eco permaneceu mais do que o necessário. Isabela exalou, colocando a mão sobre a barriga. Está tudo bem, pequeno? Ela murmurou para o bebê. Ele só está cansado. Trabalha demais. Mas nem ela mesma acreditava em suas palavras. Mais tarde, naquele dia, ela se encontrou com a designer de interiores no quarto do bebê. As paredes eram de um pêssego pálido, cheias de uma luz suave. No centro, um berço parcialmente montado esperava. Ela passou os dedos pela madeira lisa, imaginando seu filho dormindo ali. Ele vai mudar, ela disse em voz baixa. Quando ele te segurar, ele vai mudar. A designer, uma senhora mais velha com um olhar gentil, notou um hematoma quase invisível sob a manga de Isabela. Hesitou e depois perguntou suavemente. Está tudo bem, Sr. Azevedo? Isabela ficou imóvel por um instante. Então sorriu rápido demais. Isso? Eu escorreguei no jardim ontem. Estou bem. A mulher assentiu, mas sua expressão não mudou. Ela conhecia aquele tipo de sorriso. Ela o tinha visto antes. Quando Isabela ficou sozinha novamente, ela se sentou na poltrona de balanço perto da janela. Lá fora, as palmeiras balançavam e o céu tinha o azul perfeito do verão carioca. No entanto, a beleza de tudo a fazia se sentir presa. A casa era enorme, mas não havia um único canto que ela realmente sentisse ser dela. Certa tarde, sua amiga Maia ligou. Elas se conheceram na faculdade, antes de Isabela se casar com Ricardo. Faz meses que não te vejo, disse Maia. Você sumiu. Tenho estado apenas descansando. Sabe, a gravidez, respondeu Isabela com um tom forçadamente alegre. Descansando ou se escondendo? Perguntou Maia suavemente. Isabela riu, mas sua risada soou trêmula. Você está imaginando coisas, estou bem. Isa, se você precisar conversar. Estou bem, ela repetiu, interrompendo. Preciso ir. Ricardo vai chegar logo. Ela desligou antes que sua voz pudesse falhar. Suas mãos tremiam. Naquela noite, o sol se pôs e a mansão se transformou. A luz dourada do dia ficou fria, azul e distante. Ricardo chegou tarde, como sempre, não jantou. Ele reclamou das perdas da empresa, do pessoal, de como nada saía como ele queria. Isabela sentou-se à sua frente, acenando com a cabeça e falando o mínimo possível. Quando ele finalmente levantou os olhos do laptop, seu olhar se fixou nela. Você deveria parar de usar esses vestidos. Eles te deixam grande. Ela piscou, surpresa. Eu estou grande, Ricardo. Eu estou grávida.
Ele sorriu com desdém. Estar grávida não significa que você deve se descuidar. Você costumava se preocupar com sua aparência, Isabelinha. A garganta de Isabela se fechou, mas ela sorriu fracamente. Vou tentar. Ele se recostou na cadeira satisfeito. Bom, estarei fora a semana que vem para reuniões. Não me ligue a menos que seja importante. Quando ele saiu da sala, Isabela ficou sozinha à mesa. A comida estava fria. O silêncio se tornou mais pesado. Ela tocou sua barriga novamente. O bebê se mexeu. Um lembrete suave de que ela não estava completamente sozinha. Está tudo bem, pequeno. A mamãe está aqui. Ela sussurrou. Naquela noite, ela sonhou com uma praia, risadas e sol, com os dias em que o amor era simples. Mas ao acordar, o sonho se dissolveu no ar frio da manhã. A mansão parecia um museu cheio de fantasmas. No fim de semana seguinte, seu pai ligou de Brasília. Como está minha menina? Ele perguntou com carinho. Estou bem, pai. Ela respondeu automaticamente. Ricardo está ocupado, mas está tudo bem. Você parece cansada. É só a gravidez. Ele hesitou por um momento. Se você precisar de mim, Isabela, eu estarei lá. Você sabe, não sabe? Ela sorriu em meio às lágrimas. Eu sei. Após a ligação, ela ficou em silêncio, olhando para a porta do quarto do bebê. A luz do sol iluminava as paredes sem pintura e o berço ainda esperando para ser finalizado. Deveria ter sido um quarto cheio de alegria. Em vez disso, parecia um segredo que ela guardava até de si mesma. Ela desceu as escadas até a sala de estar, parando perto da câmera instalada no canto. Ricardo havia insistido em tê-las para segurança. A pequena luz vermelha piscava incessantemente, observando, sempre observando. Ela ainda não sabia, mas aquela mesma câmera um dia registraria o momento em que sua vida mudaria para sempre. Por enquanto, ela fechou os olhos, segurou sua barriga e sussurrou para o bebê. Estamos seguros, não é? A casa estava em silêncio, mas no fundo de seu coração, ela já sabia a resposta. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Aquele tipo de silêncio que não significa paz, mas sim aviso. Isabela podia senti-lo no ar. Todas as manhãs, a casa acordava antes dela, com o som da equipe se movendo com cuidado, como se até as tábuas do chão tivessem medo de fazer barulho. A mansão Azevedo estava viva de silêncio. Ricardo havia se tornado imprevisível. Algumas manhãs ele estava calmo, até gentil. Ele a beijava na bochecha antes de ir para o trabalho e dizia coisas como: tente descansar hoje. Outras manhãs, ele mal falava. Sua voz carregava aquela impaciência fria que a fazia apertar o peito. Ela nunca sabia qual versão dele cruzaria a porta. A câmera da sala piscava silenciosa de seu canto. Ricardo dizia que era por segurança, que queria mantê-los a salvo. Mas Isabela sabia a verdade. As câmeras não estavam ali para protegê-la. Estavam ali para vigiá-la. Certa manhã, ela encontrou o computador de casa aberto em uma transmissão ao vivo dessas câmeras. A tela mostrava todos os cômodos, a cozinha, o corredor, o quarto do bebê e até o pátio. Seu estômago revirou ao perceber que ele tinha acesso a todos os ângulos. Ele podia vê-la a qualquer momento. Ela fechou o laptop rapidamente, as mãos trêmulas. Quando Ricardo desceu, ela fingiu que nada havia acontecido. Ele a observou com atenção, como se medisse cada respiração que ela dava. Você não ligou para a decoradora, disse ele em um tom monótono. Eu tentei, mas ela estava ocupada, respondeu Isabela. Tente com mais afinco. Ele não levantou a voz, mas a dureza em seu tom a fez estremecer. Você me entende? Sim, disse ela em voz baixa. Mais tarde naquela tarde, ela saiu para o jardim para aproveitar alguns minutos de sol. O guarda de segurança no portão deu-lhe um leve aceno de cabeça
e depois desviou o olhar. Todos naquela casa haviam aprendido a não olhar demais. Era como se o medo fizesse parte do trabalho. Quando ela voltou, notou a tela de seu celular brilhando. Uma nova mensagem de texto de um número desconhecido dizia: "Você está bem? Você não ligou. Estamos preocupados." Era de sua amiga da faculdade, Maia. Isabela hesitou antes de responder. Ela digitou: "Estou bem." "Está tudo bem." Então apagou. Ela não podia enviar essa mentira novamente, não naquela noite. Naquela tarde, ela tentou falar com Ricardo, enquanto ele revisava documentos em seu escritório. O ar cheirava levemente a uísque. "Eu estava pensando", ela disse com cuidado. "Talvez pudéssemos visitar meu pai neste fim de semana. Ele tem perguntado sobre o bebê." Ricardo não levantou os olhos. Seu pai não precisa saber de cada detalhe de nossa vida. Ele só está preocupado, é tudo. Ele largou a caneta sobre a mesa. "Não, eu não quero que você o envolva em nossos assuntos. Você sabe como ele é. Ele é meu pai, Ricardo. Ele só quer ter certeza de que estamos bem." Ricardo se levantou, os olhos semicerrados. "Bem, você acha que ele pensa isso? Você acha que ele alguma vez gostou de mim?" Isabela recuou um passo. "Não foi isso que eu disse." Ele apontou para ela. "Não minta para mim. Você fala com ele pelas minhas costas, não é? Você diz que eu sou controlador, que eu sou cruel." Ela balançou a cabeça rapidamente. "Não, eu não faço. Eu jamais diria isso." Mas sua voz tremeu, e isso foi o suficiente para ele. Ele caminhou até ela, até que sua sombra a cobrisse. "Você não precisa de mais ninguém, Isabela. Você tem a mim. Lembre-se disso." Ela assentiu, a garganta apertada. "Eu sei." Então ele sorriu, aquele sorriso fino que nunca chegava aos seus olhos. "Bom, mantenha as coisas assim." Quando ele saiu da sala, ela ficou imóvel por um longo tempo. A casa parecia estar ouvindo. A chuva lá fora havia parado, mas o silêncio era mais pesado do que o trovão. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ficou acordada, observando o fraco brilho vermelho da câmera de segurança no teto. A cada poucos minutos, ela pensava ouvir um som, um rangido, um clique, um leve zumbido, e seu coração disparava. Levou um momento para perceber o que era. A lente da câmera estava se movendo, estava seguindo-a. Ela se virou para a janela, abraçando o cobertor. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela queria acreditar que estava imaginando. Queria acreditar que ele não a estava observando mesmo agora, mas no fundo ela sabia a verdade. Na manhã seguinte, ela desceu cedo. A governanta, Sra. Lúcia, estava arrumando flores em um vaso. Isabela sorriu fracamente. "Você se levantou cedo", disse a mulher com gentileza. "Não consegui dormir", respondeu Isabela. Ela notou um leve hematoma em seu pulso refletido no cristal do vaso e rapidamente puxou a manga para baixo. A Sra. Lúcia hesitou antes de falar. "Eu ouvi vozes ontem à noite. A senhora está bem?" Isabela ficou imóvel, então forçou um sorriso pequeno. "Foi só um mal-entendido, não é nada." A mulher assentiu, embora seu rosto mostrasse dúvida. "Me chame se precisar de alguma coisa, está bem?" "Vou chamar", sussurrou Isabela. Quando a mulher saiu, Isabela se apoiou no balcão, fechando os olhos. Ela sabia que a Sra. Lúcia tinha boas intenções, mas não havia ninguém que ela pudesse chamar. Se ela contasse ao pai, ele viria por ela, e Ricardo jamais a perdoaria. Se ela falasse com a polícia, ninguém acreditaria nela. Ricardo Azevedo era um homem poderoso. Sua empresa doava para políticos, patrocinava hospitais e financiava projetos em toda a cidade. Ela voltou para a sala de estar e olhou para a câmera novamente. A luz vermelha piscava, constante, paciente. "O que você está vendo?" Ela sussurrou.
O que você pensa que sabe? A câmera, é claro, não respondeu. Mais tarde naquela noite, Ricardo voltou para casa cedo. Serviu-se um drink e a observou em silêncio do sofá. Você não saiu hoje, ele disse. Ela hesitou. Não, fiquei em casa. Bom, eu gosto de saber onde você está. A maneira como ele disse isso fez a pele de Isabela arrepiar. Ela sorriu, fingindo não notar a ameaça em suas palavras. Eu sempre estarei aqui, disse ela suavemente, embora sua voz tremesse. Ele se inclinou para ela, os olhos fixos nos dela. Certifique-se de que sim. Quando ele subiu as escadas, ela ficou no corredor, o coração acelerado. Pela primeira vez, ela realmente entendeu o que sua vida havia se tornado. Ela não era mais uma esposa, era uma posse. Naquela noite, antes de se deitar, ela desconectou uma das câmeras. Apenas uma. Um pequeno ato de rebeldia a fez se sentir corajosa por alguns minutos. Mas quando acordou na manhã seguinte, a câmera estava funcionando novamente e havia um bilhete em sua mesa de cabeceira. Estava escrito com a letra dele, precisa e elegante. Não toque nas minhas coisas novamente. Seus dedos ficaram frios. Ela se sentou na beira da cama, olhando para o bilhete até que as letras se embaçaram com as lágrimas. Em algum lugar da casa, ela ouviu o leve zumbido das câmeras girando, observando. Sempre observando. O medo silencioso que a acompanhava há meses não era mais silencioso. Tinha uma batida, um ritmo, uma presença, e estava em toda parte. A noite em que tudo aconteceu começou como muitas outras. A mansão estava silenciosa, muito silenciosa. Lá fora, o céu estava pesado com nuvens cinzentas, e o som suave da chuva batia nas altas janelas. Era o tipo de clima que fazia o mundo parecer menor. Isabela estava sentada no sofá da sala, dobrando um pequeno cobertor branco que havia pedido para o bebê. Ela se movia com cuidado, como se cada gesto pudesse manter a paz viva por mais um minuto. Já era tarde quando Ricardo chegou em casa. A porta se abriu com tanta força que ela deu um pulo. Seus passos ecoaram pelo corredor, lentos e deliberados. Ela sentiu o cheiro de álcool antes de vê-lo. Ele jogou as chaves do carro no balcão de mármore e afrouxou a gravata. Ainda acordada, ele disse, com uma voz baixa mais afiada. Eu queria esperar por você, ela respondeu gentilmente. Você não jantou de novo. Eu mantive aquecido. Ele soltou uma risada sem humor. Jantar? Você acha que eu me importo com o jantar agora? Ela o observou com cuidado, lendo a raiva em seu rosto. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele repetiu, virando-se para ela. Foi que o negócio em que trabalhei por 6 meses desmoronou. Você sabe o que isso significa? Ela balançou a cabeça, assustada demais para falar. Significa que perdi milhões por incompetência. E você está aqui, sentada, como se nada estivesse errado. Eu não sabia, ela disse em voz baixa. Você não me contou, Ricardo. Ele bateu o copo no balcão. Eu não deveria ter que contar. Você deveria saber. Você é minha esposa, não é? Você deveria sentir quando algo está errado. Isabela se levantou devagar. O coração batia contra suas costelas. Ricardo, por favor. Você está cansado. Você precisa descansar. Ele se virou abruptamente, os olhos acesos. Não fale comigo como se eu fosse uma criança. Eu não estou, ela sussurrou. Eu só quero que você se acalme. Ele deu mais um passo perto. Você sempre diz isso. Acalme-se. Você acha que é melhor do que eu? Você acha que é mais esperta porque seu pai é algum herói importante? Sua voz tremeu. Isso não é verdade. Ele pegou o copo novamente, bebeu o que restava e o jogou contra a parede. Ele se quebrou em 1000 pedaços, espalhando vidro pelo chão. O som preencheu a sala como uma explosão. Isabela ofegou. Por favor, pare!
Você está me assustando. Ele se virou para ela, a mandíbula tensa. Assustada? Você acha que conhece o medo? Você viveu nesta casa sem fazer nada enquanto eu luto para nos manter no topo? Você não tem ideia do que é pressão. As costas dela bateram na quina do sofá, enquanto ela tentava se afastar. Ricardo, o bebê, ela disse com a voz trêmula. Por favor, não. Ele se moveu antes que ela pudesse terminar. A mão dele atingiu seu rosto, o som ecoando por toda a sala. Ela tropeçou para trás, perdeu o equilíbrio e suas mãos voaram instintivamente para a barriga. Ela atingiu a quina da mesa de centro e gritou de dor. Ricardo! Ela gritou. Pare! Ele parou, imóvel. Por um momento parecia não entender o que havia feito. A cor sumiu de seu rosto, mas então o orgulho voltou, pesado e cruel. Você me fez fazer isso, ele murmurou. As lágrimas embaçaram a visão de Isabela. Ela mal conseguia ficar em pé. Eu não fiz você fazer nada, ela sussurrou. Ele a apontou com a mão trêmula. Você empurra e empurra até que eu não consiga respirar. Você acha que eu não vejo como você me olha, como se eu fosse um monstro. A voz de Isabela falhou. Por favor, eu te imploro, eu não sou sua inimiga. Ele se afastou e começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. Seu reflexo na grande janela o observava, um homem que ele não reconhecia mais. Não fale de inimigos, ele murmurou. Você se casou comigo por dinheiro. Você só ama o que eu posso te dar. Isso não é verdade, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Eu te amei quando você não tinha nada. Eu te amei antes das casas, antes dos carros, antes de tudo isso. Ele se virou, o olhar gelado. Então prove isso. Pare de chorar. Ela tentou se manter firme, uma mão agarrada à borda do sofá e a outra protegendo a barriga. O bebê se mexeu dentro dela, um fraco lembrete da vida que estava tentando resistir. Eu não choro por mim, ela disse fracamente. Eu choro pelo que você se tornou. Ele a encarou por um longo tempo. Algo sombrio cruzou seu rosto. Você acha que pode me envergonhar? Eu quero que você veja o que você está fazendo. Ele sussurrou. Foi então que ele a empurrou. Não foi um empurrão forte, não no começo, mas o suficiente para fazê-la tropeçar para trás novamente. Seu corpo atingiu a quina da mesa. Uma dor aguda a atravessou o abdômen. Ela gritou e caiu no chão. A casa parecia parar. O único som era o leve zumbido da câmera de segurança no canto do teto. A pequena luz vermelha piscava incessantemente, gravando tudo. Ricardo ficou imóvel, observando-a no chão. Seu peito subia e descia com força. Levante-se, ele disse em voz baixa. Ela não conseguia. Ela colocou a mão no chão e, ao levantá-la, seus dedos estavam manchados de sangue. Ricardo ofegou, mal um sussurro. Por favor, me ajude. Ele deu um passo à frente, mas parou. Seus olhos se moveram para a janela, para a câmera, para a bagunça de sangue e vidro no chão de mármore. A realidade começou a alcançá-lo. Isabela tentou se mover. A dor era insuportável. Ela olhou para ele, o rosto pálido, os lábios trêmulos. O bebê, ela sussurrou. Algo está errado. Por um momento, ele parecia humano novamente. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele pegou seu telefone com as mãos trêmulas. A tela acendeu em seu aperto. Do corredor, uma voz quebrou o silêncio. Senhor Ricardo! Era a senhora Lúcia, a governanta. Ela havia ouvido o barulho. Quando ela entrou na sala, a cena a fez ofegar. Meu Deus! Ela gritou, correndo até Isabela. Chamem a emergência agora! Ricardo ficou congelado, incapaz de se mover. A senhora Lúcia se ajoelhou ao lado de Isabela,
pressionando uma toalha contra o lado dela. Fique comigo, querida. Não feche os olhos. Está tudo bem. Os olhos de Isabela se entreabriram, sua respiração fraca. Dói, ela sussurrou. As sirenes começaram a soar ao longe. Luzes azuis e vermelhas piscaram através das janelas cobertas de chuva. O som ficava mais alto a cada segundo. Ricardo recuou lentamente, as mãos ainda trêmulas. Ele olhou para o sangue no chão, o vidro quebrado e a luz piscante da câmera no canto. Ele sabia o que isso significava. Não havia como voltar atrás. Quando os paramédicos chegaram, eles passaram por ele apressados. A casa se encheu do som de ordens, de passos rápidos, do clique agudo de instrumentos médicos. Isabela foi levantada em uma maca, seu rosto pálido e imóvel. Quando a porta se fechou atrás deles, Ricardo ficou sozinho no meio da sala. A casa voltou a ficar em silêncio. A chuva caía mais forte, e no canto do teto, a câmera continuou a gravar. A luz vermelha piscando como um coração que se recusava a morrer. Em algum lugar, a justiça já havia começado a despertar. As sirenes chegaram como uma promessa. Fortes, penetrantes, imparáveis. Elas cortaram a chuva e encheram a longa entrada da mansão Azevedo com luzes vermelhas e azuis piscando. Pela primeira vez naquela casa, o silêncio foi quebrado. Lá dentro, o caos já havia tomado conta. A sala de estar, antes impecável e polida como um museu, havia se tornado uma cena de pânico. Pequenas manchas de sangue salpicavam o chão de mármore. Estilhaços de vidro do copo quebrado brilhavam sob a luz da luminária. Isabela jazia imóvel ao lado do sofá, o rosto pálido, os lábios trêmulos, enquanto tentava respirar. A senhora Lúcia, a governanta, segurava sua mão com força. Fique comigo, querida. Não feche os olhos. Ela sussurrou com a voz embargada. Isabela piscou fracamente. Seus dedos apertaram a mão da mulher com a pouca força que lhe restava. O bebê, ela murmurou. Por favor, salvem o bebê. A senhora Lúcia pressionou uma toalha contra o lado dela, as mãos trêmulas. Vai ficar tudo bem, meu amor. A ajuda está chegando. A porta principal se abriu com um estrondo. 2 paramédicos entraram correndo, seguidos por um policial. O som de suas botas ecoou no chão. Os paramédicos se moveram rápido, um ajoelhando-se ao lado de Isabela, o outro retirando o equipamento médico de uma bolsa vermelha. Mulher, 20 e poucos anos, trauma visível, possível hemorragia interna, disse um. A pressão está caindo rápido, respondeu o outro enquanto verificava o pulso dela. Temos que tirá-la daqui agora. A senhora Lúcia deu um passo para trás, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, salvem-na. Por favor. Ricardo estava no canto, o rosto pálido e as mãos ainda manchadas de vermelho. Ele parecia um fantasma. O policial se virou para ele. Senhor, o senhor fez a chamada? Ricardo hesitou, a garganta seca. Sim, eu acho que ela caiu. Os olhos do policial se estreitaram. Caiu? Ele examinou a sala, o vidro quebrado, a cadeira tombada, o sangue no mármore. Seu tom ficou mais firme. Precisaremos de uma declaração completa. Eu disse que ela caiu, repetiu Ricardo mais alto, mas sem convicção. O policial não discutiu, pegou um bloco de notas e começou a escrever. Enquanto isso, os paramédicos colocaram Isabela em uma maca. O lençol branco sob ela rapidamente ficou tingido de rosa. Seus olhos se abriram por um segundo, desfocados, perdidos. Ricardo, ela sussurrou fracamente. Ele deu um passo à frente. Eu estou aqui, mas ela não estava olhando para ele. Seu olhar estava fixo no teto, na pequena luz vermelha piscando da câmera de segurança. Os lábios dela se abriram como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas nenhum som saiu. Vamos, precisamos ir, disse um dos paramédicos. Ela está perdendo pressão.
Eles a levaram em direção à porta. A senhora Lúcia seguiu por alguns passos, mas o policial a deteve suavemente. Senhora, precisamos que a senhora fique aqui por um momento. Ela é minha patroa, disse ela soluçando. Ela precisa de alguém. Ela terá os médicos. A senhora pode ajudar-nos contando o que viu. A senhora Lúcia olhou por cima do ombro enquanto a maca desaparecia na chuva. As luzes piscantes se refletiam em seus olhos. Ele bateu nela. Ela sussurrou. Ele bateu nela e ela caiu. O policial parou. A senhora tem certeza? Eu ouvi. Eu corri e a vi no chão. O vidro estava por toda parte. Ele estava ali. O policial a encarou com uma expressão séria. Certo. Obrigado, senhora. Ele fez um sinal para outro agente perto da porta. Fique com o senhor Azevedo. Ricardo se virou, uma mistura de raiva e pânico em seu rosto. Eu não estou sendo preso. Ainda não, respondeu o policial calmamente. Mas precisaremos que o senhor venha conosco quando ela estiver estável. Ricardo olhou pela janela. As luzes da ambulância brilhavam contra seu reflexo. Ela vai dizer que foi um acidente, ele murmurou. Ela sabe que eu não quis fazer isso. Mas mesmo enquanto ele dizia as palavras, ele não acreditava nelas. Lá fora, a chuva caía com mais força. Os paramédicos colocaram a maca na ambulância. O rosto de Isabela estava pálido sob a luz interna. Um dos paramédicos subiu ao lado dela, conectando tubos e fios. O outro fechou a porta e gritou: "Vamos!" A sirene tocou novamente, sumindo na distância enquanto a ambulância se afastava. Dentro da mansão, a senhora Lúcia sentou-se no sofá, as mãos cobrindo o rosto. A sala perfeita de antes agora parecia um campo de batalha. O cheiro de ferro e uísque pairava no ar. A polícia começou seu trabalho. Câmeras piscaram, marcadores de evidência apareceram perto do vidro quebrado, do sangue, da cadeira, do telefone estilhaçado no chão. Um agente apontou para o teto. Há uma câmera naquele canto. Sistema de segurança. Pode ter gravado tudo. O detetive encarregado assentiu. Precisaremos dessa gravação. Ricardo congelou ao ouvir isso. Sua voz falhou. Vocês não podem simplesmente pegar. É propriedade privada. Não se for evidência, respondeu o detetive. Onde fica a sala de controle? Ricardo hesitou. No escritório, lá em cima. Eles subiram as escadas com o som da chuva batendo nas janelas. No escritório, as mãos de Ricardo tremiam enquanto ele digitava a senha do sistema de segurança. O detetive estava atrás dele, observando a tela acender. Lá estava a gravação da câmera da sala de estar. Com carimbo de data e hora, clara, inegável. O momento em que ele levantou a mão. O momento em que Isabela caiu. O detetive se inclinou, a expressão endurecida. É o suficiente, ele disse em voz baixa. Salvem uma cópia do arquivo. Ricardo olhou para ele, a voz fraca. Foi um acidente. O detetive não respondeu. Apenas o encarou, por muito tempo e firmemente. Ligue para o seu advogado. Lá embaixo, a senhora Lúcia estava sozinha na sala de estar. Ela ainda conseguia ouvir em sua mente a voz de Isabela, suave e assustada. Por favor, salvem o bebê. Ela olhou para a câmera acima dela. A pequena luz vermelha continuava piscando, constante e silenciosa. Você terá sua justiça, ela sussurrou. Você terá. Horas depois, a casa ficou vazia, exceto pelos agentes coletando evidências. A tempestade lá fora finalmente começou a acalmar. O som da chuva se tornou um sussurro. As luzes da mansão refletiam na entrada molhada como um espelho de tudo o que havia dado errado. Ao longe, a ambulância chegou ao hospital. Lá dentro, Isabela jazia rodeada de máquinas que apitavam no ritmo de seu coração fraco. Um médico dava ordens. Uma enfermeira pressionava seu abdômen, tentando estancar o sangramento. Fique conosco, Sr. Azevedo,
disse um deles com urgência. Fique conosco. Mas a mente de Isabela estava em outro lugar. Ela pensava no quarto do bebê que nunca terminou, no berço perto da janela, na canção de ninar que costumava cantarolar. Ela pensava na voz de seu pai ao telefone, quente e firme. E então, em seu último momento de consciência, ela sussurrou uma única palavra: justiça. O monitor ao lado dela piscou, estável por um instante, depois mais lento. O médico olhou para a enfermeira, o rosto sério. Preparem a cirurgia. Não a perderemos esta noite. Lá fora, a chuva parou completamente. Pela primeira vez em semanas, o céu começou a clarear. E ao longe, em um escritório escuro cheio de fumaça de cigarro e dor, o coronel Jaime Azevedo, seu pai, logo receberia um telefonema que mudaria tudo. A tempestade havia passado, mas o mundo estava prestes a ver uma verdade que a chuva não podia mais apagar. Tudo começou em silêncio, quase como um acidente. Uma jovem enfermeira no hospital, que havia atendido Isabela naquela noite, estava checando as redes sociais quando recebeu uma mensagem de uma amiga que trabalhava na casa dos Azevedo. Anexado estava um breve vídeo, de apenas 40 segundos, tirado diretamente das câmeras de segurança internas da mansão. A luz vermelha no canto da tela piscava enquanto o vídeo era reproduzido. No início, não havia nada, apenas quietude. Então, uma voz de homem quebrou o silêncio, dura e irritada. Um segundo depois, um movimento brusco, uma mulher recuando. Uma mão atingindo seu rosto. O som era inconfundível, ressoando mesmo através dos fracos alto-falantes de um celular. A enfermeira congelou, o coração acelerado. Ela reproduziu uma vez, depois outra. Os rostos eram inegáveis. Ricardo Azevedo, o empresário milionário conhecido por sua caridade e charme. E sua esposa, Isabela, agora inconsciente no mesmo hospital onde ela trabalhava. Ao amanhecer, o vídeo foi compartilhado em um grupo privado. Em questão de horas, ele havia se espalhado. 1000 visualizações. 10.000. 100.000. Ao meio-dia, estava em toda parte. O texto dizia simplesmente: ele bateu nela. Ela estava grávida. A mídia correu para verificar, mas a imagem era clara. Não havia edição nem truques de luz. Era crua e dolorosa, uma janela para o que se escondia atrás dos muros de mármore e jardins perfeitos. Em escritórios e cafés, as pessoas pararam o que estavam fazendo para assistir. Alguns não conseguiram terminar. Outros assistiram repetidamente, incapazes de acreditar. As redes sociais explodiram em indignação. "Prendam-no agora", dizia um comentário. "Ela perdeu o bebê por causa desse monstro", dizia outro. "Nenhuma quantia em dinheiro pode comprar o perdão." As hashtags surgiram como fogo. Justiça para Isabela, quebre o silêncio, chega de desculpas. No final do dia, o vídeo havia ultrapassado 5 milhões de visualizações. Os noticiários o transmitiam ao vivo, com vozes carregadas de repulsa. A mansão Azevedo, antes um símbolo de luxo, tornou-se o centro da fúria nacional. Do lado de fora dos portões, repórteres se aglomeravam. As câmeras piscavam incessantemente. Microfones apontavam para o portão de ferro, como se exigissem respostas do silêncio atrás dele. "Senhor Azevedo, o senhor tem algo a dizer? O senhor sabia que estava sendo gravado? É verdade que sua esposa perdeu o bebê?" Ricardo Azevedo se trancou na mansão. Seu advogado chegou naquela tarde, o rosto tenso. Lá dentro, as paredes pareciam se fechar sobre eles. O orgulhoso empresário sentou-se em sua poltrona de couro, olhando seu reflexo na tela apagada da TV. "Isso vai passar", ele murmurou. "Sempre passa." O advogado balançou a cabeça. "Não desta vez, Ricardo. O vídeo está em toda parte.
Todos os meios de comunicação têm. Eles estão pedindo sua prisão. Ricardo se levantou, batendo a mão na mesa. Aquele vídeo não mostra tudo. Ela me provocou. Ela me irritou. Eu não quis machucá-la. O advogado suspirou. A intenção não importa quando há evidências. O público já decidiu. O senhor precisa se preparar para uma investigação. Lá fora, a cidade fervilhava de opiniões. Programas de debate analisavam o caso minuto a minuto. Psicólogos falavam sobre controle e manipulação. Ativistas exigiam responsabilidade. Até celebridades postavam mensagens condenando-o. No hospital, Isabela estava acordada, mas fraca. Seu quarto estava cheio de flores de estranhos que haviam visto o vídeo. Bilhetes escritos com letra cuidadosa diziam coisas como: "Você não está sozinha" e "Nós acreditamos em você". Ela não tinha forças para ler todos, mas guardou uma carta entre as mãos. Era de uma mulher que ela nunca havia conhecido. Eu vi seu vídeo e chorei. Eu vivi a mesma coisa 5 anos atrás. Eu nunca falei. Obrigada por sobreviver. As lágrimas encheram os olhos de Isabela. Seus dedos percorreram as palavras repetidamente. Pela primeira vez, ela entendeu até onde a verdade havia chegado. Sua dor não era mais só dela. Havia se tornado uma voz para muitas outras. Seu pai, o coronel Jaime Azevedo, estava sentado ao lado dela, em silêncio, mas firme. As rugas ao redor de seus olhos se aprofundaram enquanto ele a observava dormir. Ele havia enfrentado a guerra, mas nada se comparava ao rosto ferido de sua filha. Quando ela se mexeu, ele falou em voz baixa: "O mundo sabe, Isabela. Eles viram." Ela abriu os olhos, a voz mal audível. "O vídeo?" Ele assentiu. "Sim, e eles estão exigindo justiça." Ela virou a cabeça para a janela, onde o sol da tarde iluminava sua cama de hospital. "Bom," ela disse fracamente, "então que eles vejam quem ele realmente é." Naquela noite, o vídeo foi ao ar na televisão nacional. A voz da apresentadora tremeu enquanto ela falava. Este material pode ser perturbador para alguns telespectadores. Ele mostra o que parece ser violência doméstica dentro da casa do empresário Ricardo Azevedo. Sua esposa, Isabela, está atualmente se recuperando em um hospital local. Seu filho não sobreviveu. A sala ficou em silêncio quando o segmento terminou. Em todo o país, milhões de pessoas ficaram imóveis. Alguns choraram. Outros cerraram os punhos. A indignação coletiva se tornou um rugido impossível de calar. Nos dias seguintes, protestos se formaram em frente ao tribunal. Mulheres carregavam cartazes que diziam: "Justiça para Isabela e ninguém está acima da lei." Carros que passavam buzinavam em apoio. O vídeo havia feito mais do que expor a crueldade de um homem. Havia aberto uma ferida que a sociedade não podia mais ignorar. Enquanto isso, a corporação Azevedo começou a desmoronar. Investidores se retiraram. Membros do conselho renunciaram. Ligações inundaram a sede da empresa exigindo responsabilidade. Em 72 horas, Ricardo foi suspenso como CEO. Sua foto foi removida do site da companhia. Por anos, seu poder o havia protegido. Mas agora, o poder pertencia à verdade. No hospital, Isabela sentou-se novamente com o pai. O noticiário tocava suavemente ao fundo, mostrando imagens de manifestações e mensagens de apoio. Ela não falou por um longo tempo. Finalmente, ela sussurrou: "As pessoas estão com raiva por minha causa, pai. Eu nunca pensei que elas se importariam." Ele apertou a mão dela com ternura. "Não é só por você. É por todas as mulheres a quem disseram para ficarem em silêncio." Ela fechou os olhos, a voz trêmula. "Então não podemos deixar que esqueçam." Ele assentiu. "Não vamos.
Lá fora, o céu estava completamente limpo. A tempestade havia se dissipado. Em seu lugar, uma calma estranha cobria a cidade. Mas não era o silêncio do medo. Era o silêncio antes da justiça. O mundo havia visto o que aconteceu dentro da mansão Azevedo. As mentiras haviam acabado. A verdade não era mais um segredo escondido nas sombras. E no âmago dessa verdade, Isabela voltou a respirar livremente. O tribunal já estava lotado antes do amanhecer. Uma fileira de câmeras se estendia pelos degraus, suas lentes brilhando sob a luz matinal. Os repórteres sussurravam em frente aos microfones, seu hálito visível no ar frio. Todos os canais de notícias do país haviam enviado alguém. O mundo queria ver a justiça ser feita. Lá dentro, o burburinho de vozes preenchia os corredores de mármore. Pessoas que haviam acompanhado a história por semanas agora se reuniam em silêncio, esperando pelo veredito que decidiria tudo. Isabela estava sentada calmamente na frente da sala. Ela usava uma blusa de cor creme simples e uma saia preta. Seu rosto ainda estava pálido, mas em seus olhos brilhava algo que não estava lá antes. Força. Seu pai estava ao seu lado, a postura reta e a expressão serena, embora firme. Ele havia lutado em guerras em terras estrangeiras, mas nenhuma tão pessoal quanto esta. Na mesa da defesa estava Ricardo Azevedo. Sua antiga autoconfiança havia desaparecido. Seu terno, antes impecável, agora parecia folgado, e sua gravata estava torta. A arrogância que o havia definido havia se transformado em vazio. Por semanas, ele havia comparecido a todas as audiências, observando seu império desmoronar, uma verdade após a outra. O juiz entrou e a sala se levantou em respeito. O som das cadeiras se movendo ecoou como um trovão. O tribunal está em sessão, anunciou o oficial de justiça. A promotora foi a primeira a falar. Michelle Werneck caminhou para o centro da sala com um tom medido e firme. Meritíssimo, as provas falam por si. As gravações recuperadas da residência Azevedo mostram um ato claro de violência que resultou na perda de um filho não nascido. Este não foi um acidente. Foi crueldade atrás de portas fechadas. Ela se virou ligeiramente para Ricardo, seu olhar afiado. O réu usou sua riqueza e influência para silenciar outros por anos. Mas hoje, a verdade não pode ser silenciada. Ela deixou as palavras pairarem no ar antes de retornar ao seu lugar. O advogado de defesa se levantou em seguida. Sua voz era suave, mas seu argumento fraco. Senhoras e senhores, o que ocorreu naquela noite foi trágico, mas nunca foi intencional. Meu cliente estava sob grande pressão. Foi um erro, não um crime. A sala permaneceu em silêncio. Até os jurados pareciam pouco convencidos. Quando o advogado se sentou, o juiz acenou para o estrado. Senhora Azevedo, a senhora pode se aproximar. O tribunal prendeu a respiração enquanto Isabela se levantava. Seu pai apertou sua mão uma vez antes de ela caminhar para a frente. Seus passos eram lentos, mas sua postura firme. Ela prestou juramento com uma mão trêmula. Senhora Azevedo, a promotora começou suavemente. A senhora pode contar ao tribunal o que aconteceu na noite de 12 de março? Isabela baixou o olhar por um instante, buscando forças. Então levantou a cabeça, sua voz clara, embora baixa. Ele chegou tarde em casa. Ele estava bebendo. Discutimos. Eu tentei acalmá-lo, mas ele... Sua voz falhou. O juiz assentiu pacientemente, dando-lhe tempo. Ela engoliu em seco e continuou. Ele me bateu. Eu caí. Eu me lembro do som do vidro quebrando. Lembro-me de tentar proteger meu abdômen. E depois, só me lembro da dor. A sala estava em completo silêncio, exceto pelo suave zumbido dos gravadores. A promotora assentiu,
A senhora sabia que havia câmeras gravando naquela noite? Não, ela respondeu. Ele as instalou sem me dizer. Ele disse que era por segurança, mas agora eu sei que era para me vigiar. A promotora deu um passo à frente. E quando a senhora foi levada ao hospital, o que os médicos lhe disseram? As mãos de Isabela tremeram. Os olhos de seu pai se encheram de tristeza enquanto ele a observava. Eles me disseram que o bebê não sobreviveu, ela disse, a voz embargada. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente silenciado pelo juiz. A promotora assentiu. Obrigada, senhora Azevedo. Não há mais perguntas. Quando Isabela desceu do estrado, o advogado de defesa se levantou. Senhora Azevedo, a senhora diria que seu marido sempre foi um homem violento? Ela o encarou calmamente. Não, mas a violência não começa com os golpes. Começa com o controle, com o medo, com o silêncio. O advogado hesitou, sem saber como responder. A senhora acredita que ele queria lhe fazer mal? A voz dela estava firme agora. A intenção não traz meu filho de volta. Quando ela voltou ao seu assento, a sala caiu em silêncio novamente. O juiz declarou um breve recesso. Lá fora, os repórteres imediatamente começaram a transmitir atualizações. A imagem de Isabela deixando o estrado se tornou o momento mais lembrado do julgamento. Mais tarde, naquela mesma tarde, ambas as partes apresentaram seus argumentos finais. As palavras de encerramento da promotora foram simples. Justiça não é vingança. É verdade. E a verdade é clara. Quando o júri se retirou para deliberar, a sala foi tomada por um silêncio pesado. As horas se arrastaram. O sol se pôs pelas janelas do tribunal, tingindo as paredes de dourado. Finalmente, o oficial de justiça retornou. De pé, o júri chegou a um veredito. Todos se levantaram. A porta-voz do júri, uma mulher de meia idade com olhos gentis, entregou o documento ao juiz. O juiz o abriu, o rosto impassível. Então ele leu as palavras que ressoariam para além daquela sala. Nós, o júri, declaramos o réu, Ricardo Azevedo, culpado de todas as acusações. O suspiro coletivo que se seguiu foi quase físico. Os repórteres escreviam freneticamente. As câmeras piscavam. Isabela fechou os olhos e uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. Seu pai colocou uma mão em seu ombro. O juiz continuou. O réu é sentenciado a 20 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional. Ricardo desabou em seu assento. Pela primeira vez ele não falou. Seus lábios se moveram em busca de palavras, mas nenhuma saiu. Os guardas se aproximaram, as algemas brilhando sob a luz. Quando ele foi conduzido para fora, ele se virou uma vez para Isabela. Por um instante, sua expressão se suavizou em algo parecido com arrependimento, mas era tarde demais. Ela não olhou para ele. Lá fora, a multidão explodiu, e aplausos, lágrimas e gritos de justiça encheram o ar. Pessoas que nunca conheceram Isabela sentiram sua vitória como própria. Cartazes com a frase Justiça para Isabela agitavam-se ao vento. O coronel Azevedo acompanhou sua filha pelas escadas do tribunal. Repórteres o cercaram, gritando perguntas. Como a senhora se sente? O que a senhora fará agora? Isabela parou no último degrau. Seus olhos brilhavam sob o sol, mas sua voz estava firme. Hoje não é sobre mim, é sobre toda mulher a quem disseram que ninguém acreditaria nela. Agora elas sabem que alguém vai. Seu pai sorriu com orgulho ao seu lado. As câmeras capturaram o momento, a imagem de uma filha ferida e um pai firme, de pé juntos, sob a bandeira do tribunal. Enquanto caminhavam para o carro, o barulho atrás deles se desvaneceu. As portas do tribunal se fecharam. Lá dentro, a justiça havia sido escrita com tinta que nenhum poder poderia apagar. A primavera chegou em silêncio naquele ano.
O céu sobre o Rio de Janeiro estava brilhante e infinito, lavado por semanas de chuva. A cidade que um dia havia sussurrado o nome de Isabela com escândalo, agora o pronunciava com respeito. Sua história havia ido muito além das manchetes e hashtags. Havia se tornado algo maior, um movimento, uma mensagem, um lembrete de que a verdade, mesmo quando enterrada, sempre encontra a luz. 3 meses se passaram desde o veredito. As multidões em frente ao tribunal haviam se dispersado. O ciclo de notícias havia seguido seu curso e as câmeras haviam se voltado para outras histórias. Mas para Isabela, a vida estava apenas começando de novo. Ela saiu de um carro pequeno, em frente a um edifício recém-reformado no centro da cidade. A placa sobre as portas de vidro dizia: Instituto Isabela Azevedo, Justiça e Esperança. As letras brilhavam sob o sol, firmes e elegantes. Seu pai estava ao seu lado, vestido em seu terno habitual, com um orgulho silencioso nos olhos. "Você está pronta?" ele perguntou. Ela sorriu suavemente. "Acho que estive pronta a vida toda." Os dois entraram. O hall de entrada estava cheio de pessoas, voluntários, jornalistas e sobreviventes. O ar vibrava com energia e calor. As paredes estavam decoradas com fotografias, mulheres com seus filhos, sorrindo, de pé com dignidade, esperança em cor e movimento. Isabela parou em frente ao balcão principal, onde havia um buquê de lírios brancos. Ela tocou uma das pétalas, os dedos trêmulos. "Ele costumava me trazer flores", ela disse em voz baixa, mais para si mesma do que para os outros. Mas elas nunca significaram nada. Esta sim. Seu pai pôs a mão em seu ombro, porque elas vêm da verdade, não da culpa. O evento começou com aplausos, enquanto Isabela caminhava para o pódio. Ela olhou para o público, o coração tranquilo. As câmeras piscavam, mas ela não temia mais a luz. "Obrigada por estarem aqui", ela começou. Sua voz era clara e serena. "Houve um tempo em que pensei que nunca mais me levantaria, quando o medo havia me tirado tudo. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender quando decidimos seguir em frente." Ela respirou fundo e olhou para o pai na primeira fila. "Esta fundação não é sobre a minha história. É sobre toda mulher a quem foi dito para ficar em silêncio, para aguentar e perdoar o imperdoável. É para aquelas que pensam que não há saída. Eu quero que vocês saibam que há." O público ouviu em completo silêncio. Alguns acenavam com a cabeça, outros enxugavam as lágrimas. "A dor nos muda", ela continuou. "Ela não pede permissão. Mas a cura também nos muda. Ela nos ensina a reconstruir, mesmo quando não reconhecemos as peças. Ela nos ensina a confiar novamente no som de nossa própria voz." Quando ela terminou, a sala explodiu em aplausos. Isabela sorriu, não com o sorriso cortês de uma figura pública ou o sorriso forçado da sobrevivência, mas com um sorriso genuíno, caloroso e livre. Ela desceu do palco e foi cercada por pessoas que a abraçavam, a agradeciam e lhe diziam que sua coragem lhes havia dado força. Horas depois, quando a multidão se foi e as luzes se apagaram, Isabela caminhou sozinha pelos corredores silenciosos do instituto. Ela parou em frente a uma fotografia emoldurada na parede. Mostrava um pequeno berço de hospital, cheio de flores cor-de-rosa e brancas. Abaixo, uma placa de bronze dizia: "Em memória de Grace Azevedo, nossa esperança." Suas mãos tremeram ao tocar a placa. "Você teria completado 3 meses hoje", ela sussurrou. "Espero que você saiba que tudo que eu faço é por você." Ela ficou ali por um momento, deixando o silêncio envolvê-la. A dor ainda estava lá, profunda e constante, mas não a destruía mais. Havia se transformado em algo diferente. Propósito.
Seu pai apareceu no final do corredor. Ele não disse nada. Apenas caminhou até o lado dela e segurou sua mão. Eles ficaram juntos em silêncio. Duas pessoas mudadas para sempre pela perda, mas unidas pelo amor e pela resiliência. Quando finalmente saíram, o sol estava começando a se pôr. O céu estava pintado com tons suaves de laranja e rosa. As luzes da cidade começavam a acender, uma por uma, como estrelas nascendo. "É lindo, não é?" disse o coronel Azevedo em voz baixa. "Sim", ela respondeu. "Parece um novo começo." Ele sorriu. "Por que é?" Eles ficaram ali, observando a última luz do dia desaparecer atrás dos edifícios. A brisa era suave e quente em seus rostos. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu paz. Naquela noite, sentada perto da janela de seu novo apartamento, ela olhou para a cidade de cima. As ruas brilhavam cheias de vida. Risadas podiam ser ouvidas de um café próximo. Ela colocou uma pequena fotografia no parapeito, uma imagem do ultrassom de seu bebê. Ao lado, uma única vela acesa, com uma chama firme e luminosa. Ela sussurrou suavemente. "Nós conseguimos." Lá fora, a noite se estendia larga e tranquila, levando suas palavras para a distância. A justiça havia sido cumprida. A dor não havia desaparecido, mas havia encontrado um lugar para descansar. Em seu lugar, crescia algo mais forte: esperança. E enquanto a vela queimava na escuridão, seu reflexo brilhava nos olhos de Isabela como uma promessa. Porque às vezes, a justiça não é sobre vingança, é sobre curar. É sobre encontrar a coragem de começar de novo. E era exatamente isso que Isabela Azevedo havia feito.